Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do terceiro ano. Então, aqui a gente vai falar a respeito das questões do assunto que a gente acabou de ver no vídeo da nossa aula, a respeito do lançamento oblíquo. Então, a gente vai aplicar lá os conceitos que a gente aprendeu durante a aula, aqui nesses exercícios, entender como é que funciona mais ou menos aí esse movimento, né? Então, vamos lá. Se vocês quiserem acompanhar aí pelo livro de vocês, é a página 161, tá? A frente A e a unidade 3, se eu não me engano. Então, bora lá. A primeira questão diz o seguinte: Galileu, ao estudar problemas relativos a um movimento composto, propôs um princípio da independência dos movimentos simultâneos, que foi o que a gente viu. A gente analisa o movimento oblíquo, o movimento que ele faz verticalmente e o movimento que ele faz horizontalmente. O móvel que descreve um movimento composto, Cada um dos movimentos componentes se realiza como se os demais não existissem e no mesmo intervalo de tempo. Assim, considere um corpo lançado obliquamente a partir do solo sob um ângulo de tiro de 45 graus e com velocidade de módulo igual a 10 metros por segundo. Desprezando-se a resistência do ar, admitindo-se que o módulo da aceleração da gravidade local é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e sabendo-se que o cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2, e seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 também, é correto afirmar. Aí ele te diz lá, a letra A, que o alcance do lançamento é igual a 5 metros. Então, bora lá analisar essa questão. Ele diz o seguinte, que tem um certo objeto, que ele foi lançado com uma velocidade inicial, né, aquela que ele é chutado, que ele é lançado, que ele é jogado, e ele tem um ângulo de 45 graus com a horizontal, aqui com o chão no caso. E ele foi lançado com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, nessa velocidade inclinada aqui que tem. Se a gente for analisar o movimento, essa bolinha aqui vai sair e chegar até um certo ponto, né? Pode ser uma bolinha, pode ser um tiro de um canhão, alguma coisa. Um chute de um goleiro numa bola de futebol, enfim. Então a bola vai subir até um certo tempo e depois ela vai cair e chegar no ponto final. Aí ele te diz que esse alcance aqui, essa distância entre o ponto onde ela saiu e o ponto onde ela chegou, é de 5 metros. Então bora ver lá, na letra A ele diz isso, né? Bora ver. Pelo que a gente viu lá durante a nossa aula, a gente sabe que o alcance é uma coisa que depende dessa velocidade inicial aqui, inclinada, ao quadrado, vezes o seno de 2 vezes θ, em que θ é o ângulo entre essa velocidade inclinada aqui e a nossa horizontal. Isso tudo dividido pela gravidade local, que ele diz na questão, que a gravidade, que age sempre para baixo, né, galera? Ela é de 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Então, bora lá. O alcance, que é o que eu quero, depende da velocidade inicial de lançamento ao quadrado, que é de 10 metros por segundo. Então, é 10 ao quadrado, vezes o seno de 2 vezes o ângulo, que foi de 45 graus. Isso tudo dividido pela gravidade local, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o alcance, olha só, 10 ao quadrado é 100. 10 vezes 10 é 100. Aqui seria o seno, aí 2 vezes 45 dá 90. Então, aqui é o seno de 90 graus. Isso tudo dividido por 10. Beleza. Então, o alcance aqui, ele depende de, olha só, 100 dividido para 10... aliás, para fazer primeiro aqui o seno, né? O seno de 90 é 1. Então, vai ser 100 vezes 1 dividido para 10. Vou fazer por parte para não atrapalhar. Então, o alcance aqui, no fim das contas, é 100 vezes 1 é 100. Dividido para 10. 100 dividido para 10 é 10. Então, o alcance, na verdade, ele não é de 5 metros, como ele diz lá na questão. O alcance é de 10 metros. Então, essa alternativa 1 aí, ela está errada. Na letra B, ele me diz o seguinte. Na letra B, ele diz que o tempo total do movimento é igual a raiz de 2 segundos. Então, bora lá ver se é isso mesmo. Ele diz que o tempo que ele leva para sair daqui e chegar lá no ponto mais alto, depois descer e encostar aqui no chão novamente, né? O tempo de lançamento, no caso, esse movimento todo, ele é raiz de 2
segundos. Então bora lá. Pelo tempo total, durante a nossa aula, nós vimos também que o tempo total ele é igual a 2 vezes o tempo de subida. Por quê? Porque na vertical a gente sabe que tem a aceleração da gravidade, ele leva um certo tempo para chegar até o ponto mais alto e depois ele leva um certo tempo para descer. E que esse tempo que ele leva para chegar no ponto mais alto é justamente igual ao tempo que ele leva para descer, porque ele sofre a ação da a mesma aceleração, né? A aceleração da gravidade. Então, o tempo total vai ser igual a 2 vezes o tempo de subida. E o tempo de subida nós vimos na nossa aula que ele é igual à velocidade inicial, essa aqui que a gente já tem, vezes o seno do ângulo entre essa velocidade e a nossa horizontal, e isso tudo dividido pela nossa gravidade. Então, o tempo total nesse movimento bem aí, ele depende, né, de 2 vezes a velocidade inicial é 10 metros por segundo, o seno do ângulo, que é 45 graus, isso tudo dividido pela gravidade local, que ele diz na questão que é 10 também. Então, o tempo total desse movimento, ele é 2 vezes 10 dá 20. O seno de 45 graus, ele inclusive nos dá na questão dizendo que é raiz de 2 sobre 2. Isso tudo dividido para 10. Então, olha só, o tempo total é igual a 20 vezes raiz de 2 é 20 raiz de 2. O 2 que está aqui embaixo multiplica com 1 que estaria aqui embaixo do 20, só que não precisa aparecer. Então fica mais ou menos assim. 20 raiz de 2 sobre 2, isso tudo dividido para 10. 20 dividido para 2 é igual a 10. Agora eu vou passar aqui para essa parte para a gente continuar a nossa conta. Então olha só, 20 dividido para 2 é igual a 10. Então fica 10 raiz de 2 sobre 10. Então, o tempo total aqui do movimento vai ser 10 dividido para 10, dá 1. Né? 10 com 10 aqui dá 1. Então, fica só o raiz de 2, isso em segundos. Então, tá, a letra B é a alternativa correta, né? Que o tempo total, o tempo que o móvel, que o objeto lançado vai fazer, né? O tempo que ele vai ter saindo daqui do ponto inicial e chegando até o ponto final, vai ser de raiz de 2 segundos. Aqui acaba, né? A gente não precisa colocar a raiz de 2, porque senão seria uma fração, um número bem pequeno, não importa. Aqui a gente já pode terminar a nossa conta. Então tá correto, né? Raiz de 2 sobre... Raiz de 2 segundos, aliás, desculpa. Bom, então vamos lá para mais uma questão, que nessa questão ele diz o seguinte. Um jogador de futebol chuta uma bola com massa igual a meio quilograma, dando a ela uma velocidade inicial que faz um ângulo de 30 graus com a horizontal. Desprezando-se a resistência do ar, qual o valor que melhor representa o módulo da velocidade inicial da bola para que ela atinja uma altura de 5 metros em relação ao ponto que saiu? Considere que o módulo da aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. E aqui a gente tem os valores, né? Beleza. Então, olha só. Na questão ele te diz o seguinte, que uma bola, né, é lançada com uma certa velocidade, que ele não diz o valor dessa velocidade, mas é a velocidade inicial, e que essa velocidade inicial ela tem um certo ângulo de 30 graus com a nossa horizontal aqui, com o chão no caso. E que ele diz que ele vai atingir uma altura máxima, e essa altura máxima ela é de 5 metros, tá bom? Aí ele te pergunta o seguinte: qual a velocidade inicial que eu tenho que fazer bem aqui para que essa bola, ao ser lançada com esse ângulo de 30 graus, né, ela consiga atingir essa altura de 5 metros, que é a altura máxima com que ela é lançada? Então, olha só, pensando nisso daqui, lembrando da nossa fórmula da altura máxima, a gente sabe que a altura máxima de lançamento ela é igual à velocidade inicial de lançamento, essa velocidade aqui que é o que a gente quer descobrir, vezes o seno ao quadrado de θ, ou seja, o seno ao quadrado do ângulo de 30 graus que a gente tem bem aqui. Isso tudo dividido por 2 vezes a gravidade, essa fórmula que a gente viu na nossa aula. Beleza. Então, olha só. Agora eu vou substituir os valores aqui para ficar mais fácil. A altura máxima que ele diz que essa bola atinge é de quantos metros? É de 5 metros. Então, a altura máxima é igual a 5. A velocidade inicial de lançamento é o que a gente quer descobrir. Então, a gente deixa ela bem aqui bonitinha. Vezes o seno ao quadrado do ângulo de quanto? 30 graus que a gente tem aqui.
Isso tudo dividido por 2 vezes a gravidade. A gravidade no local é sempre 10 metros por segundo ao quadrado, né? A menos que a questão te diga que é outro valor. Bom, então 5 é igual a velocidade inicial ao quadrado, que é o que eu quero, vezes o seno ao quadrado de 30. Se o seno de 30 vale meio, então o seno ao quadrado de 30 vai valer meio vezes meio. E meio vezes meio é igual a 0,25. 2 vezes 10 aqui de baixo dá 20. Beleza. Então agora, continuando a nossa conta, 20, que está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. 20 vezes 5 dá 100. Então é 100, que é igual a velocidade inicial ao quadrado, vezes 0,25. Então a velocidade inicial, que é o que eu quero, vou isolar ela. A velocidade inicial ao quadrado, nesse caso ainda, é igual a quem? 0,25, que estava multiplicando bem aqui, eu passo para o outro lado, dividindo. Então é 100 dividido por 0,25. Então a velocidade inicial ao quadrado é igual a 100 dividido para 0,25 de cabeça aqui para vocês, é igual a 400. Então, por fim, como eu quero a velocidade inicial, sem ser ela ao quadrado, eu quero a velocidade inicial mesmo, eu deixo ela sozinha. Então, a velocidade inicial é igual a esse quadrado bem aqui, eu passo para o outro lado, ele passa como raiz, igual a raiz quadrada de 400. Então, a velocidade inicial de lançamento bem aí é igual a raiz quadrada de 400, que é 20 metros por segundo, tá? Então, a velocidade inicial que eu preciso fazer de lançamento para que essa bola chegue a uma altura de 5 metros, né, quando ela é lançada com 30 graus, o ângulo dela, né, de 30 graus em relação à horizontal, é uma velocidade de 20 metros por segundo, aí como a gente acabou de ver. Então, a alternativa, a letra é no livro de vocês. Beleza. Agora a gente vai fazer a próxima questão aí. Bom, então bora lá para mais uma questão. Nossa terceira questão e última dessa aula, ele diz o seguinte: na Copa do Mundo de 2014, alguns gols foram marcados a partir de cobranças de falta. Nessa situação, considere que um jogador bate uma falta de modo que a velocidade inicial da bola forme um ângulo de 45 graus com o plano do gramado. Depois de 2 segundos de voo, a bola bate na parte superior da trave, que está a 2,4 metros do plano do gramado. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, essa gravidade, e desprezando-se os efeitos do atrito com o ar, pode-se dizer que a distância em metros do ponto onde a bola foi batida até a trave é de aproximadamente, e aqui a gente tem os valores. Então, o que ele diz para a gente nessa questão? Ele diz que em uma das faltas da Copa do Mundo, o jogador bateu ela, né, a bola saiu de onde ele estava, aqui nesse ponto, e chegou até a parte superior de uma trave, né, aqui o famoso travessão. E que esse travessão ele estava a 2,4 metros de altura, né? Então ele quer saber o alcance com que essa bola teve, ou seja, a distância entre o ponto onde ela saiu e o ponto onde ela chegou, mesmo que seja lá no alto. Para a gente saber o alcance, uma das fórmulas que a gente viu durante a nossa aula é que o alcance ele depende da velocidade inicial no eixo x de lançamento, vezes o tempo total que ele leva para sair daqui e chegar até onde ele chegou. Beleza. O tempo eu até tenho, eu sei que o tempo que ele levou para sair daqui e chegar até o travessão foi de 2 segundos, que ele me diz na questão. Porém, eu não sei a velocidade inicial com que essa bola é lançada no eixo X, né? Então eu preciso achar. Só que eu sei que essa bola foi lançada com um ângulo de 45 graus. Então, é exatamente na metade do ângulo de 90 graus, né? E um ângulo de 0 graus. Então eu posso afirmar que a velocidade no eixo Y e a velocidade no eixo X de lançamento nessa questão bem aqui, eles têm os valores iguais. Então o V0Y é igual a V0X. E eu posso achar, né, o valor deles. Como que eu vou achar, nesse caso, o valor da velocidade? Então, olha só. Eu sei que essa velocidade inicial de lançamento, que é inclinada bem aqui, ela tem um componente no eixo X, né, que a gente chama de V0X, a velocidade de lançamento inicial que faz essa bolinha ir para frente. E eu sei que ela também tem uma parcela
dessa velocidade inicial aqui de lançamento no eixo Y, que com essa velocidade, que a gente chama de V0y, faz ela ir para cima também. Então olha só, a velocidade que faz ela ir para cima e a velocidade que faz ela ir para frente, juntando as duas dá essa velocidade inicial. Aí eu preciso saber o valor desse V0x para eu saber o valor do meu alcance. Só que eu poderia achar fazendo uma regra analisando o triângulo que a gente poderia formar aqui com esses três vetores. Porém, eu não tenho o valor da minha hipotenusa, que seria a velocidade inicial de lançamento. Eu só sei que ela está lá presente, mas eu não sei o valor inicial desse lançamento. Então não teria como fazer, nesse caso, analisando o triângulo. Mas tem uma outra forma de eu descobrir. Se eu analisar o movimento que ele faz no eixo Y, essa bola, eu posso ver que ela parte de um certo ponto aqui embaixo, ela chega até um certo ponto lá no alto e depois ela desce de novo. E se eu analisar então o movimento que ela faz saindo daqui, chegando até o ponto mais alto, considerando que o ponto mais alto dessa bola é esse de 2,4 metros, né, quando ela atinge lá o travessão, eu posso determinar o seguinte, olha só, analisando o movimento que essa bola faz no eixo vertical, ou seja, indo lá no alto e depois descendo, eu sei que é um movimento que a gente considera como um movimento acelerado. Por quê? Porque tem aceleração da gravidade. Então, um movimento também uniformemente variado, porque tem uma aceleração constante aqui da gravidade. Pelo nosso movimento uniformemente variado, a gente sabe que pela posição ela é igual a posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Assim eu posso determinar a posição desse móvel aqui em qualquer instante de tempo, desde que eu saiba de onde ele partiu, né, a aceleração que ele está tendo e o tempo também que eu quero. Bem aí, beleza. Então, analisando aqui, a gente vai constatar o seguinte. Se a gente está analisando o movimento que a bola faz no eixo Y, eu vou dizer então que esse S final aqui é o meu Y final. Esse S inicial é o meu Y inicial. Ou seja, a altura de onde ela chegou, a máxima, e a altura de onde ela saiu. A velocidade inicial no eixo Y, que é essa bem aqui que eu vou querer descobrir nessa questão, vezes o tempo que ele leva para chegar até o ponto mais alto, menos a gravidade do local. A minha aceleração é menos a gravidade, por quê? Porque a gravidade atua para baixo, e nessas questões geralmente a gente considera o movimento, né, tudo que se movimenta é para cima. Como a gravidade está se movimentando para baixo, ela é negativa, ela está contra a nossa trajetória, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Só coloquei isso daqui para distinguir que a gente está analisando o movimento no eixo Y, né, no nosso eixo vertical. Então, olha só, a altura máxima que ele alcança é de 2,4 metros. A altura de onde ele saiu é o quê? É zero, ele sai do chão, né? Então a gente pode considerar como zero. A velocidade inicial de lançamento no eixo Y, aquela que faz ele ir para cima que eu quero descobrir. O tempo que ele leva para sair daqui e chegar até o travessão é de 2 segundos. A gravidade do local é 10 metros por segundo ao quadrado. Mais uma vez o tempo é 2. O tempo que ele leva para sair daqui e chegar até o travessão. Isso tudo dividido por 2. Beleza. Então 2,4. Esse zero aqui já pode sumir, na verdade, né? Mas a velocidade inicial é o que eu quero. Vezes 2. Menos, aí aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 10, 40. 40 dividido para 2. Então, continuando a nossa conta, 2,4. Só vou reescrever isso daqui. É igual a V0y vezes 2 menos 40 dividido para 2. Beleza. Continuando a nossa conta daqui, 40 dividido para 2, a gente sabe que é 20. E esse 20 vai ficar negativo. Se eu pegar esse 20 que está negativo e passar para o outro lado, ele passa positivo. Então vai ficar 20 mais 2,4 que já tinha bem aqui, é igual a velocidade inicial no eixo Y vezes 2. 20 mais 2,4 é 22,4. Isso é igual a velocidade inicial no eixo Y vezes 2. Como eu quero a velocidade inicial,
eu isolo ela. A velocidade inicial no eixo y é igual a esse 2 que está multiplicando, eu passo dividindo, então fica 22,4 dividido para 2. Então a velocidade inicial de lançamento no eixo y ela é igual a 11,4 metros por segundo. E como eu falei para vocês, por esse ângulo de velocidade inicial aqui ser lançado com 45 graus, eu posso afirmar então que a velocidade no eixo y que faz ela ir para cima vai ser igual à velocidade em valores, né, em módulo, igual à velocidade com que faz ela ir para frente aqui no meu eixo x, no meu v0x. Com isso, então, eu posso aplicar aqui na minha fórmula e descobrir o alcance que ela vai ter, ou seja, a distância que ela vai ter saindo daqui e chegando até a trave. Então, o alcance ele é igual à velocidade inicial do eixo x vezes o tempo total do movimento. Beleza. O alcance, por fim, então, vai ser igual à velocidade inicial no eixo x, que a gente acabou de descobrir que é igual à velocidade inicial do eixo y, é igual a 11,4. O tempo total que ele levou para sair daqui e chegar até aqui foi de 2 segundos. Então, o alcance desse cara aí, dessa bola, foi de 22, opa, só um minuto aqui, 22,4 dividido para 2, na verdade é 11,2, né, gente? Então vou substituir aqui, 11,2. Então 11,2 vezes 2 dá 22,4 metros. Então olha só, por fim a distância, né, o alcance que essa bola teve saindo daqui e chegando até aqui foi de 22,4 metros. Essa daí é a ideia que a gente tem nessa questão, né? Não é nada muito complicado, só que a gente tem que prestar bastante atenção para não acabar se confundindo com alguns conceitos, né? Algumas coisas que a gente tem aí nessa questão. Então por hoje é só, estudem bastante, resolvam os outros exercícios que tem aí para vocês, enviem para mim que eu vou analisar e até a próxima aula. Valeu!